Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 124. Salmo 124. Há poucos dias eu comentei bem rapidamente, em poucos minutos, sobre esse salmo aqui, numa quarta-feira. Eu quero compartilhar com os irmãos também em pouco tempo. Diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Meus queridos, esse salmo compõe o conjunto de 15 salmos conhecidos por salmos de romagem ou então salmos de degraus. Que salmos são esses? São salmos, os cânticos que Israel cantava em direção a Jerusalém quando iam prestar cultos no templo, em adoração ao Senhor. Eram salmos espontâneos, salmos livres, não eram salmos elaborados com a mesma poesia dos salmos que nós temos, por exemplo, na harpa cristã, no cantor cristão. Mas eram salmos espontâneos e salmos que expressavam a realidade que eles estavam vivendo, que Israel estava vivendo, que descrevia a realidade que eles estavam vivendo. Então era a expressão da alma deles, e não algo elaborado poeticamente no birô da sua casa, estudando poeticamente. Por que, queridos, segundo os estudiosos, eram chamados de salmos de degraus? Porque entende-se que para adentrar ao templo existiam 15 degraus, e são 15 salmos de degraus, 15 salmos de romagens. E por que isso? Segundo eles entendiam, queridos, eram salmos de degraus, como os irmãos estão vendo ali. Para chegar aonde eu estou, precisamos subir 5 degraus, ou 4, não estou vendo lá? 1, 2, 3, 4, 5, não, 6 degraus. Lá eram 15 degraus. Agora presta atenção, igreja. Eram 15 degraus. Não era uma escada rolante que tem nos shoppings. Também não era um elevador, eram 15 degraus. Não era por acaso. Certamente eles poderiam fazer uma rampa, contornando, começando mais longe, alguma coisa. Com certeza eles teriam outras alternativas, mas eram degraus. Eram degraus. A lição, queridos, o ensinamento que se queria dizer é o seguinte: que para a aproximação de Deus dentro do templo, quando eles iriam
prestar culto a Deus, estariam frente a frente com Deus, experimentando a presença de Deus, adentrando a presença da glória de Deus. Para isso acontecer, precisa-se de subir degraus. O primeiro degrau, queridos, para se apresentar perante o Senhor, perante a face do Senhor, para contemplar a glória do Senhor, para experimentar a unção da presença do Senhor, não se pisa no 5º degrau primeiro, no 10º degrau, no 15º degrau, pisa-se no primeiro degrau. Ninguém adentra a presença de Deus sem primeiro pisar no primeiro degrau. E o primeiro degrau para adentrar-se à experiência da presença de Deus chama-se humildade. Porque simplesmente Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça, Ele abraça ao humilde. Não há ninguém que esteja cheio de si mesmo, da sua vaidade, da sua petulância, do seu orgulho, da sua presunção, do seu achismo, da sua sapiência humana. Não há alguém, não há ninguém com essa condição que consiga chegar-se à presença de Deus. Deus resiste a degraus para se adentrar à presença de Deus. Existem outros, esse é o primeiro, mas existe um, e eu não vou falar, já previno os irmãos que não vou falar de 15 degraus, poderia até ser num segundo momento, mas não hoje. Ao degrau da obediência. A humildade e a obediência são pré-requisitos necessários, condição sine qua non, ou seja, sem a qual ou sem as quais se adquire sucesso. Humildade e obediência são condições essenciais, necessárias para se ter sucesso em qualquer área da nossa vida, no ministério, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional lá fora, na nossa empresa. Sempre temos a quem obedecer, a quem submeter, e devemos submeter. É o outro degrau. Jesus é o modelo supremo da humildade e da obediência. Uma das doutrinas mais fortes da Bíblia é a doutrina chamada kenosis, do esvaziamento. Quando diz em Filipenses 2 que Jesus se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte mais vergonhosa de todos os tempos, que era a morte da cruz. A partir daí é que veio a exaltação dele. Ele se humilhou, ele obedeceu, mas Deus o exaltou. A exaltação não veio dele, a humilhação, a humildade veio dele, a obediência veio dele, mas a exaltação veio de outro,
veio de Deus, veio do Pai. Vamos fazer aquilo que nos compete. O que compete ao outro, deixa para o outro. O que compete a Deus, deixa para Deus. Vamos fazer a nossa parte. O que está no nosso alcance fazer. A humildade e a obediência são os degraus do sucesso, da prosperidade, do crescimento e da exaltação. E a humildade, ela precisa ser acompanhada da submissão. E qual a diferença, pastor, em humildade, entre humildade e submissão? A submissão é uma obediência espontânea, voluntária, uma obediência alegre, mas uma obediência volitiva, prazerosa e não acompanhada de murmuração. Diz que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Me pedir para pegar essa cadeira aqui, então deixa eu pegar, porque me pediram, me obrigaram a fazer. Não, venho com alegria, fazendo como que para Deus. Eu tive uma percepção, queridos, dos motivos da bênção, do crescimento, da vitalidade daquela igreja em Macapá. Eu passei algumas diretrizes, as mesmíssimas que passei para todo o ministério, em relação ao estabelecimento de lideranças. E eu cheguei lá, eu pude dar posse de todos esses segmentos. Dei posse à primeira liderança de casais, dei posse à primeira liderança de mulheres, dei posse à junta diaconal, dei posse aos líderes de jovens e de toda a liderança, dentre outros. Eu pude dar posse, fazendo com esmero, com identificação, com instrução, tudo estava devidamente pronto. Eu me reuni com todos eles, como me reuni aqui também um tempo desse, para instruções finais. E no sábado ontem nós tivemos o privilégio de dar posse. Todos eles entusiasmados para trabalhar. Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos. De nós aqui, do nosso lado aqui, eu não dei posse de ninguém. Eu iria dar lá na chácara. Ninguém estava preparado, ninguém estava pronto. A humildade e a obediência são passos do sucesso. Quando uma direção, uma orientação é dada, entra no ouvido e sai no outro, não há prosperidade, não há avanço. Nós precisamos atentar para isso. Esse cântico é o cântico dos degraus, para apresentar-se no templo, na presença de Deus, porque o templo lá era a representatividade da presença de Deus. Existem passos para eu estar na presença de Deus. Nós precisamos aprender muito, queridos, a submeter a passos e ter espírito de submissão e obediência, porque eu não faço isso no meu trabalho, porque serei demitido. Porque eu terei prejuízos, e no mês seguinte eu não terei mais salário, e eu vou ter privações na minha casa, por isso eu me submeto às autoridades que são sobre mim. Quando ele me diz uma coisa, não entra no ouvido e sai no outro, não, porque eu terei as consequências doloridas, vai doer, mas a palavra de Deus diz: obedecei aos vossos guias espirituais, como aqueles
que velam por vossas almas, como sendo os que irão dar conta delas, submetei. 2 degraus apenas: humildade e obediência. Segundo lugar, queridos, uma observação interessante aqui é que o salmista diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Observe uma coisa: se não fora o Senhor, o que os irmãos entendem disso? Se não for o Senhor, por que o salmista não disse: se não fosse eu, se não fosse o meu exército, se não fosse a espada do meu exército, se não fosse eu na liderança do meu exército, se não fosse os meus soldados, se não fosse o meu povo, se não fosse o meu traquejo de guerra, se não fosse as minhas estratégias de guerra, se não fosse eu, mas o salmista não disse isso. O salmista deixou de lado tudo isso. Toda a sua estratégia de guerra, toda a sua força, todo o seu adestramento, esqueceu tudo e reconheceu: se não fora o Senhor. Ele quis dizer o seguinte: eu não sou nada, eu não dou conta de nada, o meu exército não é nada, o meu exército não seria nada, o meu exército não faria nada, absolutamente nada, se não fora o Senhor. Ele transferiu todo o sucesso das suas vitórias a Deus, a pessoa de Deus. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada, igreja. Transfiramos tudo, todo o nosso sucesso, toda a nossa vitória para Deus, para aquele que tudo pode, porque a nossa força vem dele. E ele continua dizendo: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Veja bem, presta atenção numa sutileza aí. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Isso significa uma coisa, que quando os homens se levantaram contra Israel, para exterminar Israel, Deus já estava lá para livrar Israel. Significa que quando o diabo se levanta contra você, Deus já está lá para te proteger. Ele não vem depois. Ele não vai descobrir depois. Ele já está lá. Ele chega antes. Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas.
E ele é conhecido como guarda de Israel, que não dorme e nem cochila. Ele vê absolutamente tudo. Você está passando que situação hoje? Qual a situação? Saiba de uma coisa, o Senhor já está aí do seu lado. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o Senhor já está aí do seu lado. Seja qual for a situação que você esteja passando, o Senhor já está aí. E o Senhor já está aí no seu ministério. Naquilo que o próprio Deus lhe incumbiu de fazer para Ele mesmo. Ele já está aí. Quando o Senhor disse para Moisés buscar o povo de Israel no Egito, ele disse uma coisa. Ele falou o seguinte: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu não irei. É óbvio que o Senhor estaria com Moisés, como esteve. Mas o que Moisés queria dizer era o seguinte: eu não darei conta de executar essa tarefa. Não darei conta. Se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. Essa expressão de Moisés era apenas para incluir Deus na sua responsabilidade, na sua tarefa. Era só isso, porque sozinho ele não daria conta. Irmãos, eu estou com uma coisa no coração para assim compartilhar com os irmãos, porque pela misericórdia e graça de Deus, o ministério tem se expandido, tem evoluído, Deus tem dado prosperidade e tem havido uma requisição maior da minha presença. E parece que quanto mais eu peço a Deus uma pessoa, um pastor, para assumir a igreja local, a fim de eu estar mais livre para dar essa assistência aos campos, parece que quanto mais oro, mais acontece o contrário. E não é um ano de ministério, nem 2, nem 3, nem 4. E isso vai trazendo um certo requerendo uma certa necessidade, ou determinadas necessidades do próprio campo e minha pessoal. Então, se não for o Senhor comigo, a dependência do Senhor, eu não daria conta. Eu não daria conta. Em Macapá agora, queridos, a agenda era tão cheia, o tempo que eu estava em casa tinha que ser enclausurado no quarto, porque o calor era demais. Não daria conta. E como lá é muito úmido, diferentemente daqui, você termina de tomar banho, não precisa nem enxugar, que já está suando de novo. A roupa fica colando no seu corpo, aquilo incomoda demais. Quem tem um ar-condicionado em casa em Brasília, está no luxo. A casa do pastor tem 8 ares condicionados. 8. A conta de energia dele chega a mais de R$2.000. Mas ar-condicionado lá não é luxo.
é sobrevivência. É quase que o mesmo, você vai comprar um carro, aí o vendedor pergunta, você quer com retrovisor ou sem retrovisor? É parte integrante da casa, senão não consegue sobreviver. E isso aqui não resolve, porque o ar vem muito quente. E quase que uma semana inteira, de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite. Se não for o Senhor, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Eu quero, inclusive, que a igreja ore nesse sentido. Eu não sei por que ainda o Senhor não enviou essa pessoa. Humanamente falando, eu sei. Humanamente falando, eu sei. Empresarialmente falando, eu sei. Porque olhando na perspectiva empresarial, se eu tiver uma proposta de 10, 15, 20 mil reais, eu vou achar um obreiro rapidamente. Mas estou falando de obreiro, de pastor, e não de mercenário. Se não for o Senhor que esteve do nosso lado, Israel que o diga. E olha, queridos, quando o salmista diz, Israel que o diga, ele está querendo dizer, olha, Israel pode contar isso. Todo o povo de Israel pode contar o meu histórico, o que é que eu venho passando. Ou o que nós mesmos temos passado. Porque o sofrimento, as lutas, as guerras de Davi e de Israel já eram tão numericamente volumosas e intensas que já estava fazendo história. Já estava fazendo história. A gente está construindo história o tempo inteiro. Eu vi uma camiseta de um irmão que estava lá na igreja, escrito Atos 29, é isso mesmo? Quantos capítulos tem em Atos? 28, não é isso? Atos 29. E aí escrito nas costas, a história continua. Porque os Atos dos Apóstolos tiveram 28 capítulos. O 29, 30, 31, 32, etc. é construído por nós. Nós continuamos a construir a história. Agora, não é história, queridos, de romantismo, não. É história de luta, de guerra, de dor, de sofrimento. Não é aquela história de vou servir a Deus, mas, por favor, não me tire da minha cadeira de conforto. Não me tire da minha zona de conforto. Não, isso não é ministério. Quando Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, ele não estava querendo dizer, na realidade, que ele havia combatido um romântico combate, mas ele queria dizer, segundo os originais nos ensinam, que ele estava ou havia combatido a agonia do combate. Um ministério de prisões, um ministério de perseguições, um ministério de rejeições. Esse era o ministério. Combati a agonia do combate. E é essa a história que nós construímos. Eles fizeram lá, queridos, um dia de encontro de amigos. Isso aqui não é para ficar bonitão, é porque a cabeça coça por causa do calor.
e muitos deles rememorando a história. Muitos falando da construção da vida espiritual deles. Momentos extraordinários, mas também os momentos de lutas, de dificuldades. Uma irmãzinha que da vez passada eu pude ver, tive o privilégio de ver, minha filha na fé, de quem eu fiz o casamento, ela estava lá. Eu já contei isso aqui, mas deixa eu contar dentro desse contexto. Ela me disse: pastor, quando o senhor saiu de Macapá para Brasília, eu disse para alguns irmãos: pastor Valmir está saindo, está indo embora, mas ele ainda não terminou o seu ministério no Amapá. E isso me deu uma tranquilidade muito grande, porque a história precisa ser concluída, precisa ser dada a continuidade, precisa ser concluída. Em que momento será concluída, eu não sei, mas lá estamos para concluir a história. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Já fez história, você está fazendo uma história. Nós estamos construindo uma história. Nós estamos dando continuidade à história da pregação do Evangelho. Agora eu repito, queridos, se você quer construir uma história na sua zona de conforto, desista. Isso não existe. Isso não existe. E por último, queridos, para nós irmos para a ceia do Senhor, o salmista, ele apresenta 3 ou 4 situações das quais o Senhor o livrou. É claro que ele fala em metáfora, em comparação. Ele diz: os homens teriam nos engolido vivos quando a sua ira se levantou contra nós. Homens antipatizantes gratuitos de Davi e do povo de Israel queriam engoli-los vivos. E aí ele diz: então as águas nos teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Querendo dizer, a luta foi tão grande que é como se eu estivesse numa situação de afogamento, e eu estivesse tentando salvar a mim mesmo, puxando-me pelos meus próprios cabelos. Serei inócuo, em vão, não daria conta. E por último ele diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Já a figura de leões famintos, tentando devorá-los, como os leões no Coliseu, como os leões na cova dos leões, com Daniel. E por último diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós escapamos. Deixa eu dizer para você uma coisa. Muitas vezes Deus revela para nós um laço. Um laço. E aí a gente tem que orar. E às vezes a gente precisa pedir oração. Deus revela um laço. Laço. Queridos, como isso pesa, como isso dói.
como a guerra é pesada, quando o Senhor nos revela um laço. Mas deixa eu te dar uma excelente notícia. Esse laço, ele é muito forte, mas ele não é tão forte ao ponto de não quebrar. Quebrou-se o laço. O laço pode ser quebrado. Há um poder maior do que o poder do laço. O laço é forte, mas o poder do Senhor é mais forte ainda, igreja. Quebrou-se o laço. Diga comigo bem forte: quebrou-se o laço. Diga forte, igreja. Sabe por que eu digo isso, igreja? Porque o diabo está ouvindo isso. Quebrou-se o laço. Ele sabe da nossa covardia e sabe também da nossa ousadia, da nossa fé. Quebrou-se o laço. O laço que ele possa ter armado como o laço do passarinheiro para nos pegar. O Senhor tem poder para quebrá-lo. Para quebrá-lo. Portanto, se Deus revelar algum laço, não vamos ficar com medo, porque há um poder mais forte do que a força desse laço. Não precisa ter medo, mas precisa acreditar. Queridos, a irmã Meire está aqui, mas a irmã Meire estava semana passada na UTI, ela estava aqui ontem, eu vi as fotos. Mas estava na UTI semana passada, mas não está na UTI, está aqui. E foi ela quem orientou a organização da mesa. Porque ela quis fazer isso. Ela orientou. Por causa da condição, ela orientou. E a irmã, qual foi a irmã que fez? Foi a irmã Roseli mesmo que fez. A irmã Roseli assessorou e fez do jeitinho que ela orientou, que estava no coração dela. Está aí a coisa mais linda. Quebrou-se o laço. E aí o salmista encerra, e eu também, ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, amém, glorifica a Deus.